Justamente. Pronto, todo mundo chegou na página 90 do nosso livro, tá certo? Sim. Nós vamos ler essa página aí, mas antes eu queria que vocês colocassem o número, como nós fizemos ontem. Coloca o número, de lado do número você coloca o seu nome, tá certo? Isso aí vai ficar sendo a chamada. Como esse chat ele fica sendo gravado, esse chat ele também é gravado, certo? Então, como esse chat ele é gravado, a sua presença fica registrada baseada nisso aí, certo? Porque porque tem pessoas que estão usando o telefone e não estão com o seu nome. Então, você coloca o número e o nome, certo? Não precisa nem colocar o nome completo, não. Você coloca só o número e o seu nome. Se tiver só o seu nome na sala, você coloca só o primeiro nome. Se tiver outro nome igual ao seu, você coloca o primeiro e o segundo, tá bom? Então, coloca o número e o nome. Vamos todo mundo colocando aí para poder nós iniciarmos a nossa aula. Isso aí fica como se fosse a nossa chamada, tá bom? Se você não colocar, a gente vai procurar você e talvez a gente não encontre por conta de que a identificação do seu telefone não é o seu nome, não está com o seu nome. Aí a gente fica difícil de saber que você está presente ou não. Eu não sei qual é meu número. Não bote seu nome. Certo? Quem não souber qual é o número, coloca Aí pelo o menos número o da nome. sua chamada que tu responde há 5 meses. Então, vamos lá, certo? Vamos deixar os microfones mutados. Se você tiver algum acréscimo, como sempre, você pede licença e assim você faz. Vamos para a página 90. Hoje nós vamos começar a estudar sobre o Egito Antigo, certo? Vamos estudar a história do seu povo, vamos estudar sobre os faraós e sobre os seus deuses. Hoje, particularmente, nós vamos ver uma introdução sobre o Egito Antigo e nós vamos ver um pouco sobre o processo de sedimentação, né, o processo que firmou o Egito em um lugar, e também, é claro, nós vamos estudar um pouco sobre a história da organização política do Egito, certo? Nós vamos já falar sobre dois grupos, que vão ser justamente os dois grupos que nós vamos estudar daqui a pouco, tá? Então, o texto, ele começa falando o seguinte: a história egípcia na antiguidade foi marcada por fases bastante distintas, que foi o período pré-dinástico e o período dinástico. Esses dois períodos nós vamos estudar logo, logo. Mas, só para nós nos situarmos, no período pré-dinástico, no período antes da dinastia, foi quando os egípcios se estabeleceram em uma região, quando eles aprenderam determinadas técnicas agrícolas, né? Aprenderam a plantar e a colher, aprenderam o que poderiam plantar, o que não poderiam plantar, e depois eles se estabeleceram a primeira dinastia, o primeiro rei, né? Assumiu ali o primeiro rei. Aí entraram, depois que o primeiro rei, né, o primeiro imperador assumiu, entraram no período dinástico. Aí, nesse período dinástico, houve a difusão da escrita, as pessoas começaram a aprender a escrever, certo? E aí, depois, a fundação da primeira cidade no Egito, a cidade de Mênfis. Mas nós vamos ver isso aí lá na frente. Então, se dividiu entre esses dois períodos bem distintos. Como nós vamos ver mais adiante, certo? Em que a religiosidade e a política foram pontos centrais. Então, o povo egípcio, o povo do Egito, eles têm, na sua história, no seu desenvolvimento, nas suas maiores decisões e até mesmo nas suas atividades econômicas e políticas, duas vertentes muito, muito, muito grandes, que é a administração política, a administração da região, certo? Desenvolvimento daquele lugar, e também a religiosidade, porque eles acreditavam em muitos deuses, eles acreditavam em deuses que eram híbridos. O que eram deuses híbridos? Deuses que tinham na sua aparência metade homem e metade animal. Então, eles acreditavam, né, nesses deuses, e também eles acreditavam que os fenômenos naturais eram causados por esses deuses, né? Existia um Deus que mandava o sol todo dia,
que se chovesse tinha sido um Deus que tinha mandado aquela chuva, que os trovões eram provocados por um Deus, que as plantações, o ano que as plantações eram frutíferas era porque um Deus tinha feito com que eles tivessem um ano bom de plantação, certo? Então, os egípcios, eles acreditavam muito nisso aí, muito nessa questão de que os deuses se envolviam demais com eles e que muitas coisas que aconteciam na vida pública, na vida pessoal e na esfera global eram causadas por deuses, certo? Até o ponto deles acharem que o próprio faraó era um deus, né? O próprio faraó era a reencarnação do deus Horus, certo? E lá na frente a gente vai ver quem é esse deus Horus, porque ele faz uma introdução geral, lá na frente nós vamos ver um pouquinho quem é esse deus Horus, que eles achavam que reencarnava no faraó. E quando que isso começou, né? Porque ele fala que eles começaram a acreditar nesse Horus depois que Mênfis foi criado, depois que a cidade de Mênfis foi criada. Ah, professor, mas quando foi que Mênfis foi criado? A gente vai já ver quando Mênfis foi criado. Então, Professor, o Estado... saiu da minha chamada. Pronto, certo. Então, o Estado egípcio era centralizado e teocrático, certo? Então, teocrático não no sentido de que era controlado por Deus, como de fato deve acontecer a teocracia, e sim porque eles acreditavam que muitos deuses ajudavam a administrar aquele Estado, certo? E eles acreditavam também que, e eles praticavam também que todo o poder era centrado em um só lugar, em uma só pessoa, no faraó, certo? No faraó. Com a invasão dos Ixos, certo? Que eram povos asiáticos, falo já. Com a invasão dos Ixos, os povos asiáticos, os egípcios aprenderam técnicas de guerra e eles usaram isso aí para expandir o seu território. Os Ixos, eles invadiram o povo, invadiram as terras egípcias e eles, com esse povo chegando lá, com esse povo invadindo e chegando lá, eles aprenderam técnicas de guerra, eles montaram um super exército. E com esses exércitos, com esses carros de batalhas, eles invadiam lugares, eles invadiam outros povos, eles saíam conquistando e dominando outros povos, certo? E entre os povos que foram dominados pelos egípcios, nós podemos dizer que a Núbia, a Síria, a Palestina, a Fenícia, isso aí foram alguns dos povos que foram conquistados e foram dominados pelos egípcios. Professor? Oi. Eles acreditavam de que o faraó era o deus Horus reencarnado e que todo o poder estava concentrado nele? Isso, certo? Isso. Aí, quando os outros povos vieram invadir o Egito, eles conseguiram aprender técnicas de guerra e desenvolver armas para poder batalhar? Foi. Desse jeito, tá bom? Então, esse aí que nós vimos conta um pouco da história de como o Egito começou a conquistar novos povos. E como era que a sociedade se organizava nesse lugar? Como era que as pessoas se organizavam socialmente nesse lugar? A sociedade ela se organizava em camadas hierárquicas, sem mobilidade social, certo? Então, a sociedade ela tinha camadas, e quem estava embaixo jamais conseguiria subir, certo? Quem nascesse plebeu jamais seria um nobre. Quem nascesse nobre jamais chegaria ao ponto de se tornar um plebeu. Então, não havia mudanças nas classes sociais. Geralmente, o grau de importância da função exercida na sociedade era determinada pelo faraó, certo? Dependia muito do retorno positivo do faraó. Então, classes sociais, como os sacerdotes, os escribas, eles tinham aí prestígio diante do faraó, certo? Inclusive, os escribas eram eles que cobravam os impostos, né? Até porque... Como eles começaram a desenvolver as escritas, então precisava escrever o nome das pessoas, quanto cada um estava devendo, quanto cada um tinha dado de imposto. Então, como ninguém mais sabia escrever a não ser os escribas, então os escribas também se encarregavam de cobrar
os impostos, certo? E voltando à explicação sobre a sociedade ela se organizava em camadas, certo? Tinha o povo que ficava perto do faraó, certo? O pessoal ali do palácio, tinha um povo que vivia mais embaixo, certo? Que até ia para o palácio, as pessoas até serviam ao rei, e também tinha a classe mais baixa, tinha a classe dos plebeus, e essa sociedade ela não haveria possibilidade de um plebeu se tornar um nobre. Não haveria. Por mais que ele fizesse, por mais que ele desse a vida por alguém, no sentido de se dedicar muito, ele não conseguiria ascender, certo? Então, não existiria a possibilidade de uma ascensão. E como que era a economia no Egito? Aí você passa lá para a página 91, certo? Na página 91 vai falar um pouco sobre a economia do Egito. E enquanto você está passando para a página 91, a página 90 ela tem a foto aí de uma das construções egípcias e um relato embaixo mostra que os egípcios deixaram importantes e muitas grandes construções para nós e para a população, para a humanidade até hoje. Então você tem ricos tesouros, você tem ricas construções, tá bom? Deixadas pelos egípcios. Alguém bota o microfone aí, tá bom? Deixadas até hoje, tá certo? Então, como que era a economia? Página 91. A economia do Egito se baseava na produção agrícola, utilizando excedentes do comércio para a troca interna entre os monos, que eram antigas tribos egípcias e depois com outros povos. Então, o trabalho no Egito, todo o trabalho do Egito era baseado em uma produção agrícola. Então, eles plantavam demais, plantavam tudo que podia plantar, colhiam, e eles usavam aquilo ali para o povo egípcio, e aquilo que sobrava, aquilo que sobrava ao faraó, os súditos do faraó, eles vendiam primeiro para os nomos, que eram tribos egípcias antigas, e o que sobrava eles vendiam para outros povos. Então, o excedente eles transformavam em moeda de comércio. Então, vendia aquilo que sobrava. Precisava de quantos de semente para o palácio? Precisava de tantos quilos de semente. Então, isso aqui é o do palácio. E agora, o que sobrou? O que sobrou nós vamos vender para os nomos. Nós já vendemos para os nomos, ainda está sobrando. Vamos fazer o quê? Porque está sobrando. Vamos vender para outros povos. Certo? Vamos vender para outros povos. E nós vamos ver, justamente agora, que a localização do Egito favorecia muito com que outros povos precisassem pedir socorro ao Egito comprando cereais e comprando outras coisas que eram plantadas pelos povos egípcios. Certo? E essas construções... Então, professor, pode falar. Aqueles que trabalhavam muito na produção agrícola, eles sempre tinham que distribuir as sementes, os produtos, eles sempre tinham que distribuir, eles não poderiam ficar com nenhuma parte do que plantavam? Não. Pois é, macho, eu comecei, falou pra ti, você falou comigo hoje, eu não estava sabendo de nada, mano. Toda a plantação era entregue ao faraó. O faraó decidia toda a colheita era entregue ao palácio. O palácio decidia o que fazer com tudo aquilo ali. Certo? Eles não ficavam, eles recebiam o seu pagamento pelo seu trabalho, mas não nada mais do que isso. Certo? Não é mais do que isso. A distribuição era feita por eles. Eles ficavam com o que queriam, o resto vendia para os nomos e o resto vendia para os outros povos. Então, nós vemos que a localização do Egito é justamente favorável para que outros povos viessem buscar a ajuda, viessem tentar comprar coisas do Egito, certo? Nós vemos ainda na página 91 que os egípcios eles seguiam o modelo de seus antepassados. Que modelo era esse? Eles ficavam à margem do rio Nilo, certo? Eles ficavam ali à margem do rio.
E o rio, ele era um rio extenso, ele era um rio longo, ele tinha 6.671 quilômetros de extensão. Então, é um rio muito grande. Se você olhar para o mapa que tem embaixo da página 91, se você olhar no Mar Mediterrâneo, você identifica aí o Mar Mediterrâneo, logo abaixo do Mar Mediterrâneo, você vê um nomezinho chamado Baixo Egito. E o rio, ele começa aí no Baixo Egito, certo? Ele vem do Mar Mediterrâneo, e aí ele passa pelo Baixo Egito, e aí vai passar pelo Vale dos Reis, pelo Camac, Tebas, Luxus, né? E vai chegar até o Alto Egito e ele continua. Professor, Ele isso não é o rio, não. Isso é o Oceano Passa Pacífico. pelo Egito todinho, né? Ele atravessa o Egito inteiro. Você está vendo aí, ele atravessa todo o Egito, certo? Entendeu? Então, é um rio grande. Eles ficavam à margem do rio do Egito, o lugar, né? O território egípcio, melhor dizendo, o território egípcio, ele ficava ao lado do rio, e outra parte dele ficava justamente onde nós conhecemos como deserto do Saara. Então, era um lugar muito escasso, era um lugar que faltava demais vegetação. Sabe, um deserto, eu não preciso explicar para vocês o que é um deserto, porque vocês conhecem um deserto, certo? E aí, estando nesse deserto, a única solução para eles se desenvolverem, para a sociedade se desenvolver, era ficar ali na beira, às margens do rio, como eles ficavam. E aí o rio, ele enchia, né, ele tinha as suas cheias, né, como nós conhecemos, como acontece também conosco, né, nós temos um rio próximo às nossas casas, um rio que passa pela nossa cidade, e tem momentos em que ele está cheio e tem momentos em que ele está seco. Então, o rio Nilo, ele tinha suas cheias, e quando ele secava, ele deixava às margens do rio um negocinho chamado humus, certo? Humus. E o que é esse humus? Aí do lado, no link, você vê o que é esse humus. O humus é a parte superior do solo. É bastante fértil, produtivo por conta de grande quantidade de matéria orgânica devido a restos e excrementos de animais, vegetais decompostos. Então, o rio vem trazendo, né? O rio vem trazendo os restos dos animais também na terra, que já estavam ali. Então, aquela terra ela ficava muito fértil. E como os egípcios trabalhavam com plantação, como eles trabalhavam com a agricultura, então era um lugar excelente para eles trabalharem. Então, tudo que eles plantavam ali, dava muito. Então, tanto é que sobrava, eles vendiam o que sobrava para os nômades e vendiam o que sobrava para os outros povos. Provavelmente, muitos povos que também habitavam ali no Saara iam para o Egito para pedir sementes e para pedir outras coisas mais aos egípcios. Mas o Rio Nilo... Oi. Eles moravam próximos ao deserto do Saara e por isso tinham diversas secas e também por esse motivo viviam próximos ao Rio Nilo, não é? Eles já ficavam próximos ao Rio Nilo, é isso mesmo. Mas o Rio Nilo... E lá eles também utilizavam bastante a agricultura, mas mesmo assim continuavam a distribuir ao faraó e a outros povos, não é? Isso mesmo. Mas o Rio Nilo, ele não trazia só coisas boas. O Rio Nilo também, ele começou a apresentar certas dificuldades, porque os egípcios eles ficaram à margem do rio. Então, eles ficavam pertinho do rio, para poder, quanto mais perto do rio eles estiverem, melhor para eles, porque eles plantariam, eles cuidariam das suas plantações. Então, eles começaram a se aglomerar pertinho do rio. Só que o rio tinha as suas cheias. Então, essas cheias, elas traziam alguns problemas. As casas que estivessem próximas aos rios eram inundadas, as plantações que estivessem muito próximas, elas eram destruídas. Então, foi nesse período aí que os egípcios começaram a desenvolver técnicas, certo? Desenvolver técnicas para as cheias dos rios. Eles desenvolveram técnicas para retirar a água do rio para um lugar um pouco mais distante. Eles desenvolveram técnicas para aproveitar a água do rio quando o rio estivesse seco, aproveitar a margem, e também
para usar da água quando ele estivesse cheio. Então, eles tinham técnicas já de distância. Então, nesse instante aí, eles já estavam desenvolvendo matemática, já estavam desenvolvendo geometria, engenharia, certo? Engenharia em construções. Nesse tempo aí foi quando eles começaram a construir os diques, certo? Começaram a construir barragens, começaram a construir canais para poder levar a água. Então, muitos camponeses foram contratados para trabalhar no que eles chamavam de construções civis, certo? Que eram justamente as construções, principalmente para levar a água para lugares cada vez mais longes da margem do rio. Até porque a população ficava perto do rio ali para plantar, para trabalhar com aquela terra, mas a população ia aumentando e quanto mais a população fosse aumentando, as pessoas iam ficando um pouco mais longe do rio. E essas pessoas, elas também precisavam dessa água. E precisando dessa água, eles desenvolviam técnicas para levar essa água para cada vez mais longe, para usar essa água tanto quando o rio estivesse seco assim, né, quando tivesse pouca água, quando o rio estivesse cheio com muita água. Então, eles desenvolveram várias técnicas para fazer isso. E depois dessas técnicas desenvolvidas, eles realmente assentaram naquele lugar, eles realmente disseram assim, aqui vai ser o Egito, aqui nós vamos ficar, aqui nós vamos desenvolver, e ali eles se unificaram, certo? Eles se unificaram e transformaram aquele lugar e denominaram aquele lugar de Egito, tá bom? Então, assim foi o processo de unificação e o processo de fixação do Egito em um determinado lugar, né? O processo de sedimentarização, certo? Que é o que nós chamamos de sedimentarização. Eles ficaram... Professor, Oi. Eles conseguiram criar técnicas para conseguir lidar com as cheias e secas do rio e conseguiram se estabelecer. Exatamente. No Egito, não foi? Foi. Página 93 vai falar um pouco da história e da organização política do Egito, certo? A história política do Egito ela foi marcada por muita instabilidade. A gente fala assim de um povo que se uniu, nós falamos de um povo que se organizava, que trabalhava com agricultura, de um povo que ajudava na construção civil, mas aquele povo eles viveram também períodos de instabilidade, períodos de guerra, períodos de discussões, de brigas entre eles, certo? Agora nós vamos ver aquilo que nós falamos no início da aula sobre os dois principais períodos do Egito. O primeiro período foi o período pré-dinástico. Nós estamos na página 93, tá certo? Quem não estiver acompanhando aí, nós estamos na página 93, certo? O primeiro período foi o período pré-dinástico, certo? Tá certo, depois eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver as pessoas que estão brincando, né? Tem dois brincalhões, na verdade tem um casal de brincalhãozinho aqui, né? Vamos arranjar coisas para eles brincarem. Eles querem brincar, então já a quarentena é pouco para eles brincarem, e aí eles querem brincar durante a aula, tá certo? Tem o dia todinho, a noite todinha para brincar, e ainda vem para a aula e querem ficar brincando na aula. O povo para gostar de brincar, né? Só que a vida não é uma brincadeira o tempo todo, certo? Não brinque com a vida, porque senão a vida vai brincar com você, tá bom? Não esqueçam disso. Não brinquem com a vida, porque senão a vida vai brincar com vocês. Período pré-dinástico. O argumento humano certo? Os argumentos humanos que formaram as primeiras aldeias na região à margem do Rio Nilo foram denominados por nomos, certo? Então, os nomos, as pessoas começaram a se agrupar no Egito, se agrupar em aldeias, em pequenos grupos, antes mesmo da dinastia, certo? Aqui a gente não está falando ainda de faraó, não. Faraó aqui ainda não existia, certo? O povo do Egito começou a se organizar em pequenos grupos, e esses grupos eles eram chamados de nomos. Nós vemos agora há pouco
que o faraó produzia, aquilo que ele produzia, ele ficava com uma parte, né? Eles ficavam com uma parte para o Egito, e aquilo que sobrava eram vendidos para os nomos. Quem eram esses nomos? Nomos eram grupos de pessoas, eram aldeias egípcias antigas, certo? Então, essas aldeias elas eram chamadas de nomos, e elas eram independentes, certo? Independentes do faraó, mesmo depois, independentes entre elas. Uma não dependia da outra. Cada uma tinha a sua maneira de se sustentar, certo? E elas também tinham relações, principalmente comerciais, certo? Um fazia mais trigo, a outra produzia mais outro tipo de grão. Então, os grãos eles eram trocados, certo? Havia ali uma certa relação comercial entre elas. E esses nomos, eles tinham um líder. O líder desses nomos era conhecido como os nomarcas, certo? Então, nomarcas era um líder integral desse nomo, certo? Ele liderava a equipe, ele liderava a aldeia, e ele era responsável por organizar aquela aldeia. Ele administrava aquela aldeia, tá certo? E a agricultura, naquele período, a agricultura até aquele instante ali, próximo do Rio Nilo, ela se desenvolveu baseada em várias técnicas, como nós já falamos, e essas técnicas usavam matemática, usavam geometria, usavam engenharia, e como estava dando tudo muito certo, como estava dando tudo muito bem, como o comércio estava se desenvolvendo, as pessoas começaram a investir também na arquitetura, certo? Começaram a investir também na arquitetura, tanto é que você vê que no Egito existem grandes construções enormes, certo? Nós vamos já ver uma dessas construções enormes, que foi feita não no período pré-dinástico, e sim no período dinástico, tá certo? Ainda no período pré-dinástico, nós podemos falar que nesse período aí houve a unificação do Estado egípcio, certo? O Estado egípcio, nesse momento aí, depois que eles começaram a se organizar, começaram a desenvolver essas técnicas, eles se uniram, e quando eles se uniram, e a primeira cidade foi criada, mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo, a cidade ela foi chamada de Mênfis, certo? Então, não, Mênfis não, Menes. E quando Menes foi criado, unificou o Alto Egito e o Baixo Egito. Lembra lá do mapa? Que perto do Mar Mediterrâneo ali, na página 91, perto do Mar Mediterrâneo tem um nomezinho Baixo Egito. Aí lá embaixo do mapa tem o nome Alto Egito. Essas duas localidades, esses dois povos, assim, a gente pode dizer no início, eles se unificaram agora em um só, sendo chamado de Egito, né? E essa unificação criou um único líder, que era o faraó. Então, o faraó agora ele era o único líder, e ele era o líder absoluto, certo? Um líder absoluto. Então, depois que Mênés foi criado, faraó ficou sendo considerado como a personificação e a reencarnação do deus Horus. Quem que era o deus Horus? Deus Horus era o filho do deus Ra, certo? Filho de Ra, que é o deus do sol. Então, os egípcios acreditavam que o faraó, e todos os faraós, certo? Morria um faraó, vinha outro faraó. Esse outro faraó também, ele recebia o título, e ele assumia o papel de deus Horus. Então, as pessoas acreditavam que o faraó era o deus Horus, o filho do deus Ra, certo? O filho do deus do sol. Então, o faraó ele exercia funções militares e políticas, e o faraó ele tinha um poder absoluto, ele era um líder inquestionável. A partir daí, nós passamos para o período dinástico, que é o período onde o faraó começa a assumir a sua liderança, uma liderança suprema e uma liderança inquestionável. Não tinha que se questionar o faraó, não, de maneira nenhuma. Não dava para se questionar ele, não, certo? Então, nós vemos esse período aí, já passando agora para a página 94, certo? Você passa aí para a página 94, você vê que os faraó, ele cobrava altas taxas de impostos para os monarcas.
E os monarcas, eles começaram a questionar. Ah, mas os impostos são muito altos. Ah, mas as taxas são muito altas. Então, por conta disso, houve constantes enfrentamentos. Certo? Os monarcas, eles tentavam enfrentar o faraó, enfrentavam o exército do faraó, mas o exército do faraó era um exército muito poderoso, era um exército muito forte, e o exército acabava se sobressaindo, e os monarcas tinham que aceitar a situação e tinham que continuar pagando as altas taxas de impostos, certo? E nesse período aí foi um período em que se desenvolveu várias técnicas de irrigação, certo? Os camponeses, como eu falei, os camponeses eles eram contratados para trabalhar em construções civis. Como eu falei antes, os escribas, eles que eram os responsáveis de cobrar os impostos, certo? E eram altas taxas de impostos, os impostos eram muito altos ali, e o faraó, ele sempre mantinha um controle total sobre as pessoas. E para nós encerrarmos, eu quero encerrar falando sobre a arquitetura do Egito. E eu quero falar especificamente sobre 3 pirâmides que foram criadas, que foi Quéops, que foi Quéfren e Miquerinos, certo? Quéops, Quéfren e Miquerinos. Professor, as pirâmides do Egito, elas eram simplesmente como patrimônios históricos, por exemplo, monumentos? Vou já falar, certo? Vou já falar. Então, a primeira pirâmide foi Quéops, certo? Que pirâmide foi essa? Um do faraó, certo? Um dos faraós do Egito construiu uma pirâmide para ele, certo? Construiu uma pirâmide bem grande e colocou o seu nome, que foi o nome de Quéops, certo? Outros faraós, certo? Outros 2 faraós construíram mais 2 pirâmides, também colocaram os seus nomes, que foi Quéfren e Miquerinos. Então, essas 3 pirâmides elas foram construídas na região de Gizé. Então, se você ouvir falar aí as pirâmides de Gizé, certo? Ou então, se você ouvir falar das 3 pirâmides do Egito, você está ouvindo falar justamente sobre a pirâmide de Quéops, Quéfren e Miquerinos, certo? Então, são essas 3 pirâmides, um grande exemplo das construções, das enormes construções civis. Na página 95, você vai ver um quadro chamado Aconteceu, certo? Eu vou ler esse quadrozinho que vai falar um pouco mais sobre essas pirâmides. Olha aí, presta atenção aí no que aconteceu, tá certo? Antes de nós falarmos do aconteceu, deixa eu só falar como que começou a cair a dinastia do Egito. Os impostos foram aumentando cada vez mais, os monarcas começaram a reivindicar cada vez mais por conta das grandes taxas sendo cobradas, certo? E o império foi se enfraquecendo, até a dinastia, né? A dinastia foi se enfraquecendo até que eles acabaram caindo, né? Eles acabaram perdendo o poder, tá certo? Vamos lá para o aconteceu. Aconteceu diz assim: por volta de 2550 a.C., o faraó Quéops mandou erguer uma pirâmide em referência a ele próprio, localizada na cidade de Gizé, perto da alta capital egípcia, Cairo. Nessa mesma cidade, outros 2 faraós mandaram erguer pirâmides também com o nome deles, Quéfren e Miquerinos. Acredita-se que a maior pirâmide, Quéops, levou 30 anos para ser construída, mas antes foram organizadas estradas e vias para o transporte dos grandes blocos de pedra, que pesavam em torno de 2 toneladas. Para o transporte e a colocação das pedras foram utilizadas milhares de pessoas. Na maioria eles eram escravos e camponeses que entre safras das colheitas eram postos para trabalhar em obras públicas. Recebiam como pagamento parte da produção agrícola usada nas atividades comerciais. Então, como que esses camponeses eram contratados? Quando tinha colheita, quando tinha safra, eles trabalhavam no campo, eles plantavam, eles colhiam e entregavam a sua produção para o faraó. Quando não tinha mais,
quando não tinha mais o que fazer, né, estava na entre safra, entre uma safra e outra, aí eles eram levados para trabalhar nas grandes construções e milhares deles foram levados para construir as pirâmides, principalmente a de Kelpos, que demorou 30 anos para ser concluída, certo? A ser concluída. Professor, a maioria dos trabalhadores agrícolas foram levados para trabalhar nas pirâmides? Na verdade, eles não eram obrigados a trabalhar, certo? É porque, como estava entre safra, eles não tinham o que fazer para se alimentar. Toda a produção deles estava na mão do faraó. Então, o faraó dizia assim para eles: vocês não estão conseguindo plantar nada porque não dá para plantar, vocês só podem comer se for o que eu tenho. Então, é o seguinte: vocês trabalham para mim, construindo a minha pirâmide, e aí eu dou para vocês alimento. Então, eles trabalhavam em troca de alimento. E era o jeito, porque ou eles faziam isso, ou então eles passavam fome. Então, eles trabalhavam plantando e colhendo e entregando tudo para o faraó. Aí, quando terminava isso, que eles não tinham mais o que comer, eles iam ter que trabalhar para o faraó construindo as pirâmides para poder se alimentar, certo? E não era só com as pirâmides, não. Outras construções do Egito também foram feitas dessa forma. A manutenção dos grandes palácios, a manutenção das grandes construções eram feitas por eles em troca de comida. Eles não recebiam salário, eles não recebiam pagamento. Eles recebiam apenas comida, eles trabalhavam apenas para comer. Para comer. Aí é mais ou menos isso aí. Certo? A gente tem um minutinho, então vou me despedir de vocês. Em breve nós nos veremos novamente, tá certo? Tá, Fica aí. professor. Vai ficar para casa, tá bom? Eu vou colocar no Google Sala de Aula, mas vai ficar para casa as atividades da página 92, 95 e 96, tá bom? Só são 6 questões. Página 92 Tchau. e 96. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Fique com Deus, viu? Até a próxima. Quem é agora? Artes, Carlos Victor. Oxi, peguei o programa. Não, é o de Carlos.